Marilene, boa noite, boa noite. Isso aí, boa noite. Bem-vindos ao meu segundo programa dos Cabelos como Dorini, isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Boa noite, tudo bem? E aí, quem aí é aspirante? Oi, Luiz, William Batista, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, Matheus. Isso aí, galera. Quem é aspirante a cabeleireiro, quem já está na profissão, enfim, eu comecei a fazer. Primeiro, boa noite, né? Então, eu comecei na segunda-feira, parece promessa, né? Começa na segunda, mas na segunda-feira eu comecei uma série de lives, de vídeos. Carla, a gente já fez ao vivo também. Então, é a minha segunda live profissional da vida, então eu estou ainda aprendendo a lidar com tudo isso no meio digital. E eu conto com vocês aqui para me auxiliarem nisso tudo, tá? Porque é um projeto que eu tenho muita vontade de que seja grande, que seja um projeto bonito e que venha ajudar muitas pessoas e inspirar muitas pessoas, assim como eu inspirei ao longo da minha vida e eu fui inspirado por outras pessoas também. Só um minuto. Então, problemas técnicos. Então tá, 14 pessoas. Então pessoal, seguinte. Hoje, como segundo programa, eu vou falar um pouco da profissão de cabeleireiro. Por que eu decidi fazer essas lives? Eu acho que conhecimento que a gente começa, que a gente consegue, se a gente não passar ali pra frente, ele não é válido de nada. Não adianta você conhecer sobre algo e não passar esse algo para as outras pessoas. Não adianta você estudar e não repassar. O conhecimento, quando ele é absorvido sem ser reproduzido, ele não serve para nada. E ele não me realiza. E de um tempo para cá eu venho pensado muito sobre o que acontece, né? Quando a gente não deixa nada para o mundo. E eu acho que a gente tem que deixar algo. Olha ali, ó, boa noite. Isso aí, a gente tem que deixar algo. Assim como o universo me presenteou com pessoas, com talentos talvez, dons, não acredito, mas algumas, quem sabe algumas vocações, né? Eu digo que é vocação. De cabeleireiro eu tenho que devolver para o universo, retribuir. E como é que a gente retribui ao universo? A gente pega o que a gente aprendeu e ensina, repassa essa experiência para outras pessoas. Porque assim, eu acredito que você, toda vez que está ensinando algo, você aprende de novo. E quando você aprende de novo, você aprende mais. Vocês não concordam? Quando você vai falar sobre um tema que você já conhece muito, né, o tema que você já é profissional, você já domina, quando você fala sobre ele, você aprende mais sobre ele. Por mais que você já ache que saiba ele de cor. Porque às vezes você falando, obrigado pessoal, obrigado. Quando você fala novamente uma teoria que você tem, uma ideia que você cria, um método, enfim, você está falando lá no palco, às vezes, orientando, e quando vê, nossa, mas eu não tinha percebido isso. Não sei se alguém já aconteceu isso, mas isso para mim é bem comum acontecer, e isso acontece no salão também. Então eu vou falar nessas lives várias coisas relacionadas à profissão, e não somente à profissão de cabeleireiro. Até mesmo porque ser um cabeleireiro, cortar cabelo é só 50%. 50% da profissão de cabeleireiro é saber cortar cabelo. Os outros 50%, pessoal, né? Autoconhecimento, enfim, entender, empatia e tantas coisas que a gente pode, inúmeras que a gente poderia citar aqui. E hoje eu vou falar sobre o ônus e o bônus da profissão de cabeleireiro. E daí, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Eu sou o Luiz Dorini, eu sou cabeleireiro há mais de 30 anos, né? Eu comecei lá nos meus 10, 11 anos, lá no interior, inspirado pela família, pela minha avó cortava cabelo, meu pai, enfim. E nesse período da minha vida, isso sempre foi muito comum, eu ver cabelos, né? Eu sou especialista em cortes e penteados,
e sou um aspirante a colorista, como diz, porque as colorações, elas, ser especialista em coloração é algo diferente, né? É química, é uma outra, é um outro nicho, é como maquiagem. A gente tem que ser especialista em alguma área. Gosto de cor, faço cor, aprendi a gostar ao longo do tempo cada vez mais, mas eu me considero um quase especialista, né? Porque acho que não existe você conhecer tudo, mas eu me considero especialista em cortes. Acho que isso é uma arte que eu não tenho medo de pegar a tesoura. Reginaldo Franco, para você. Bem bacana. Deixem perguntas aí, pessoal, sobre a minha profissão. Por favor, eu vou ficar bem bacana, vou ficar bem feliz em responder. Até porque a segunda, o pessoal nem está acostumado em me ver falando ao vivo aqui. Então, eu vou quebrar o gelo, tanto de mim com vocês e vocês comigo também. Quem nunca teve em contato comigo, que é só aluno e nunca me viu nem em curso, nem em palestras, a cara só é feia, mas a gente é simpático, tá simpáticozinho. Então vamos lá. Benefícios. Quem está perguntando aqui, o que precisa saber aqui me perguntaram as diferenças entre as profissões. Existe algum tipo de hierarquia, né, dos cabeleireiros? Então, é uma profissão não catedrática, é uma profissão que não é feita em faculdade, ainda não, no Brasil não, em alguns países já. Mas ela não tem uma formação, digamos assim, vou lá, vou estudar como médico e eu ganho um certificado, a partir daquele momento eu sou médico. Não, ela não é assim, você vai galgando ela, como várias outras são assim, aos poucos, né? E você vai se posicionando. Porque eu acredito que não existe rótulos de cabeleireiros, eu acredito que existem posicionamentos. Como você aqui. Você fez curso em Goiânia comigo, legal, legal. Eu adorei Goiânia, estou com saudade, por sinal. Falar com o Rogério lá para me visitar Goiânia de novo. Então, como eu estava falando, você vai galgando o seu posicionamento. Então não existe hierarquia, mas existe cabeleireiros que se posicionam de certa forma e outros de outra forma. É o posicionamento que te dá o teu status quo, digamos assim, da tua profissão. Como eu sempre falo, o cabeleireiro, ele tem um problema que talvez ele não goste tanto de estudar, porque esse é um dos nossos calcanhares de Aquiles. A gente normalmente vende aquilo que o vendedor nos vendeu e não vai pesquisar. Então tudo isso está envolvido no teu grau profissional. Se você replica aquilo que você ouve e não estuda, automaticamente você vira mais uma pessoa que repete o que os outros profissionais falam, ou às vezes nem são cabeleireiros. E aí reclamam porque, por exemplo, a blogueira a cliente chega porque a blogueira deu uma dica de penteado, por exemplo, ou deu uma dica de produto, e a cliente preferiu ouvir a blogueira do que você, porque a blogueira dá dica. O cabeleireiro não pode dar dica, porque se ele der dica, ele não tem conhecimento eficaz, não tem conhecimento aprofundado sobre. Quem dá dica é quem não é profissional. O cabeleireiro prescreve, ele tem que ser o doutor naquilo que faz, ele tem que conhecer aquilo que ele faz, porque se ele não usar do conhecimento, e usar do conhecimento da blogueira, da vizinha, da amiga, da cliente, ele vai ser sempre mais um replicador de cortes, replicador de tratamentos, e nunca vai ter o seu nome, digamos assim, bem conhecido, porque ele nunca vai fazer nada de grande ênfase. Então eu acho que é isso. É que pede a diferença entre cabeleireiro e barbeiro. Bom, eu comecei como barbeiro. Sim, comecei como barbeiro e acredito que começar como barbeiro me deu um posicionamento muito melhor e uma precisão muito maior de corte. Quanto mais curto o cabelo, mais difícil ele fica, porque a margem de erro se torna menor. A não ser que ele seja todo feito no zero na máquina, que é só passar a máquina, quanto mais curto o cabelo for, mais difícil ele é de cortar. E principalmente se ele estiver nessa linha flutuante, que a gente chama, que ele não encosta no ombro e não passa para cima da orelha, que não tem como você medir com os dedos. Então, esses são os cabelos mais difíceis. E a profissão de barbeiro, ela te dá precisão. Quando você é um barbeiro que não usa máquina, então que você é um barbeiro que existem barbeiros, né, cabeleireiros que fazem todos aqueles degradês, por exemplo, principalmente os japoneses, né? Eles fazem tudo na tesoura, eles não usam máquinas. Aí sim ele é um mestre cabeleireiro, né? Porque
Não que a máquina te desmereça, mas a máquina é como dirigir um carro de câmbio manual e o de câmbio automático. Ela se torna mais fácil na hora de fazer, e realmente ela otimiza tempo, e é necessário hoje para você fazer uma linha de produção, até mesmo porque eu sou a pessoa que mais prego velocidade em trabalho. Se você não tem a velocidade na tesoura, vai na máquina mesmo, né? Faça o teu melhor, cada um escolhe a sua forma de trabalhar. Mas a grande diferença entre as duas coisas, que eu acho que não deveria existir. Porque cortar cabelo é cortar cabelo. Se você é um cortador de cabelo, você corta qualquer cabelo. Né? Eu acho que se você usar a maestria de fazer, deixa eu ver quem quer participar, Liege. Gente, eu não sei como faz para permitir para as pessoas participarem e tal. Não sei, estou aprendendo. Então assim, se você é um profissional que corta cabelo, se você se diz um profissional cortador de cabelo, você tem que cortar qualquer cabelo. Se você se diz médico clínico geral, você tem que ser clínico geral. Agora, bem entendido, se você se posiciona como eu sou um profissional cabeleireiro apenas de masculino, tudo bem. Eu sou um profissional que corta só feminino, tudo bem também. Mas acredito que ele tenha que conhecer dos dois mundos, porque não existe como separar cortar cabelo de homem e de mulher. Não é porque é curto que é diferente. E as pessoas não entendem às vezes isso. Eu falo no meu método de corte que não importa o comprimento do fio, a regra é sempre a mesma, são 4 formas universais mundiais, não importa se você está cortando a máquina zero ou se você está cortando o cabelo comprido está no meio das costas. Então isso é uma coisa que eu acho que é um rótulo que a gente deveria meio que banir ele. A gente tem que falar que cortador de cabelo é tudo cortador de cabelo, ponto final. E me pede o que é os benefícios de ser um cabeleireiro. Eu poderia ficar aqui mais ou menos umas 5 horas falando dos benefícios e não falaria todos. A profissão cabeleireiro eu acho que é uma das mais lindas do mundo. Estava agora falando com uma enfermeira que eu acabei de fazer uma avaliação e eu digo que eu falo sempre delas na minha live, nos meus cursos, porque eu acho uma das profissões mais lindas que existe. Cuidar do próximo, né? Cuidar, zelar. A gente às vezes acha difícil cuidar dos nossos, né? Dos nossos parentes. Imagina cuidar de pessoas que você nunca viu. E o cabeleireiro não deixa de ser um enfermeiro. Ele cuida quando a nossa aparência adoece. E ao contrário de um advogado, que as pessoas vão lá e tem que falar, por exemplo, eu tenho um problema e você tem que me ajudar a resolver. A gente tem o benefício que a gente ouve os problemas das clientes, mas a gente não tem a necessidade extrema de resolvê-los. A gente ouve. E até há vezes que a gente até dá uns palpites. Mas a gente não precisa... Só um pouquinho tomar aqui uma água com a boca para continuar falando. Quando a gente é cabeleireiro, a gente ouve os problemas, a gente opina nos problemas e nós não temos um conselho de ética que nos proíbe, como um psicólogo, por exemplo, que não pode falar tudo o que pensa. Nem nós não podemos, mas temos uma liberdade maior. A profissão de cabeleireiro, ela é mágica, ela participa dos momentos mais importantes da tua vida. Quando você faz primeira comunhão, quando você casa, quando você se forma, enfim, ela sempre está presente. Ela se eterniza nos grandes momentos da vida. Quando você casa, quando você se separa. Todo mundo quando casa vai no salão e quando se separa mora no salão, né? Porque quer ficar ainda melhor. Não é assim? Vocês não acham que é? Então, eu acho que é assim mesmo. Mas isso é bom. Isso é bom porque as pessoas voltam a se cuidar, voltam a se amar, voltam a dar mais valor à própria imagem. E isso eu acredito que seja... a forma da gente, um pedaço de nós, ir com as pessoas. Ao contrário, por exemplo, de um fotógrafo num evento, quando começa o evento, nós terminamos o trabalho, podemos ainda participar do evento, o fotógrafo tem que ainda continuar trabalhando durante. Nós podemos trabalhar em qualquer parte do mundo. Quando você é um profissional cabeleireiro, você nunca vai passar fome. Porque sempre em algum lugar alguém vai estar precisando cortar o cabelo. Embaixo de uma árvore, no banco de uma praça, com uma tesoura, você sempre vai ter trabalho. Então essa é algumas das belezas que eu acho da nossa profissão. Porque ela é belíssima.
Eu acho que você cuidar da imagem de alguém, ser cabeleireiro é uma profissão que cuida do emocional, da autoestima das pessoas. Eu amo minha profissão. Exatamente, Reginalda. Reginalda é lá do norte, né, amiga? Então, o cabeleireiro é algo mágico. Eu sou muito feliz por essa profissão. Ela nos permite cuidar, zelar, nutrir, né? Ouvir. Às vezes a cliente nem quer fazer o cabelo. Ela só quer estar lá com você, te contando do filho que vai se formar, da esposa que vai viajar, da casa que comprou, do carro que troca, enfim. Ele quer alguém para contar. E a nossa profissão, eu sempre digo, eu não sei se eu sou um bom cabeleireiro, mas eu sei guardar segredos. A nossa profissão, ela tem essa peculiaridade. Você tem que saber ouvir e não replicar. Porque quando é como uma profissão tipo padre, você tem que... A pessoa confia a vida dela em você. E você não pode quebrar esse elo de confiança, porque se você quebrar esse elo, você não perde sua cliente. Você perde a credibilidade de muitas pessoas, inclusive a dela, claro, mas você perde credibilidade. Porque a gente sabe que se quem fala dos outros para você, fala de você para os outros. É regra. Então, todo mundo sabe essa. Obrigado, gente. Obrigado. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês? Essa profissão tem inúmeros benefícios. Então, se vocês têm dúvida, se você acha que você precisa de dom, se você acha que precisa ter uma vocação especial, divina para ser cabeleireiro, gente, eu não acredito nisso. Eu não acredito no dom. Eu acredito na vocação, talvez. Que você também pode criar vocação. Por exemplo, eu nasci no interior, eu não tinha vocação para moda, por exemplo. E eu gosto de moda. Eu não tinha referências de carnaval. Vamos dar um exemplo, carnaval. Carnaval que é uma praia que eu adoro. Eu não tinha referência de carnaval, eu nunca vi carnaval. Conheci carnaval quando vim morar em Joaçaba. Tinha 18 anos. Nunca tinha visto. E decidi que eu ia gostar daquilo, que aquilo seria parte da minha vida. E ficou. Gostei e amei. Aprendi a amar. Aprendi a estudar carnaval. Aprendi a fazer fantasias gigantes de luxo. Então acho que é tudo a tua determinação do que você quer. E o cabelo é a mesma coisa. Se você tem vontade, se você acha... Eu desenvolvi um método que faz com que as pessoas aprendam com muita facilidade. Porque eu desmistifiquei todas aquelas regras. Eu sempre digo, eu aprendi muitas regras, não digo todas, mas aprendi todas as possíveis regras que eu pude para quebrar todas elas. Porque eu acho que a gente não pode ficar confortável e se acomodar com o que nos falam. A gente tem que criar, tem que mudar, tem que pensar, tem que estudar os ângulos, tem que ver. Para quê? Eu sempre busquei na minha vida toda fazer a minha profissão com muita velocidade, tá? Sempre busquei a alta velocidade e a alta performance, qualidade, esmero. Formas de fazer muito rápido, com muito capricho. Capricho é uma palavra que eu uso muito para tudo. Acho que quando você faz com capricho, tudo fica mais fácil. Você consegue ter mais assertividade, você se importa mais com o cliente e você simplesmente consegue chegar no mais próximo da excelência possível. A excelência, como eu falo, ela não é um destino, ela é um caminho, ela é constante. Você nunca encontra a excelência. Você nunca vai chegar num ponto de excelência. Mas você vai caminhar junto com ela, buscando ela. E é isso que torna tudo isso maravilhoso. Eu vou mudar aqui de lugar que eu acho que não está pegando bem a internet. Aqui está travando para mim, está travando aí, pessoal. Me ajuda porque eu não domino muito bem isso aqui. Acho que parou aqui de... Tá tudo bem aí? Estão ouvindo direitinho? Estão ouvindo direito? Gente, eu acho que eu vou mudar de lugar aqui para terminar essa live. Porque eu não tô... Só um pouquinho aí, pessoal. Tô aqui no salão, ainda o salão tá funcionando, olha lá. Então, gente, me perdoem o amadorismo, digamos, né? Mas é assim, né? Eu nunca fiz, né? Eu comecei a fazer lá no carnaval, no dia de desfile, em cima do carro alegórico. Eu disse assim, não, eu vou fazer mais, e a gente começou esse projeto de fazer lives, e eu vou fazer lives. Então, vamos lá. Estão conseguindo ouvir direitinho? Tá bom? Aqui a gente tem um sinal um pouco melhor, deixa eu ver. Aqui tá melhor. Tudo bem? Legal.
Então, assim, como eu estava falando, a excelência e a maestria que você vai ter é com o tempo. Mas não existe uma possibilidade de você ter um dom, nascer com o dom. Como que você vai ter dom? Né? Eu falo que isso seria muito fácil daí. Eu acredito que tenha vocação. Que vocação é diferente de dom. Por que é diferente? Porque vocação talvez é um gosto aprimorado para certas áreas. Acredito que isso seja vocação. Me corrija se eu estou errado. É isso? Vocação? E dom seria algo divino que vem com você, que intrínseco dentro da tua personalidade, que você pega as tesouras e começa a cortar naturalmente. Acredito que tenha pessoas assim, tá? Acredito. Que vem pessoas com uma inteligência tão fenomenal que pegam instrumentos musicais e fazem isso, tesouras e fazem isso, tecidos e fazem roupas lindas. Acredito. Acredito que isso possa existir. Mas não é a maioria dos casos. Pelo menos o meu não foi. Então eu acredito que se você decidir que você quer ser um profissional cabeleireiro e você quer aprender, você pode. E você vai conhecer um dos mundos mais legais que tem na área da moda, na área da beleza, na área da indústria do bem-estar. Um dos bônus é uma área que sempre falta profissional. Quem é um bom cabeleireiro nunca está sem emprego, né? Eu brinco sempre que quem é cabeleireiro fecha duas portas, a da riqueza e a da pobreza. Talvez não seja o mais rico do mundo, mas também não vai passar fome, né? Mas é muito pessoal. Para mim essa profissão ela mexe muito porque ela representa muita coisa, né? Para mim não é cortar cabelo. Cortar cabelo é só movimento ali. Para mim ela é muito maior. E pensando nisso, que mais pessoas deveriam aprender esse método, mais pessoas devem aprender a cortar, pela falta de colegas profissionais que temos, a gente nunca tem profissionais suficientes, eu resolvi criar métodos para ensinar isso de forma mais fácil. Tá ok, pessoal? Acho que live e mais uma live às 12h03. Quem quiser saber, eu conto depois porque que é 12h03. Mais uma live Cabelos com Odorini, tá ok? Um abraço, boa noite e até segunda.